pelo que a Erika tinha pedido, de fazer uma coisa mais pessoal, mais, né, com mais imagens, menos burocrata. Tendo bebido a mesma fonte da Kátia lá na minha infância, adolescente, nos anos posteriores, né? A gente veio, eu e a Kátia, a gente veio ter referência da mesma subcultura. Que parafraseando, né, pelo título de um dos livros, né, que acho que talvez mais reflita isso, que é Os Conquistadores do Inútil, do escalador francês Lionel Terray, que escreveu sobre para que tanta gente arrisca a vida, investe energia, investe tempo para fazer alguma coisa que não serve para nada, que é subir montanha. Né? E isso é uma cultura, um conjunto de valores, um conjunto de motivações que, pelo menos na sociedade ocidental, já tem pelo menos 300 anos. Onde isso aí é visto como... As montanhas deixaram de ser vistas como algo que era um tabu, um local que não deveria ficar distante, né? Tem relatos de viajantes que cobriam o rosto quando tinham que passar perto de montanhas só para não ver aquela coisa ali que não pertencia à esfera do humano, né? Pertencia à esfera do sobrenatural, etc. Mas que em algum momento da história as pessoas começaram a olhar aquilo ali e sentiram uma motivação para trazer aquele espaço para o âmbito do seu conhecido. E nesse processo se criou essa cultura, que é a cultura do montanhismo, né? E que tem um colega nosso, que atualmente é professor, se eu não me engano, professor doutor de antropologia na Federal de Goiânia, que na época da graduação, também escalador, escreveu um trabalho de conclusão de curso chamado O Clã da Lagartixa. Ele conviveu com os escaladores na região do Marumbi, ali perto de Curitiba, no Paraná, e descreveu aqueles comportamentos como se estivesse descrevendo, um antropólogo descrevendo um comportamento tribal em algum povo original, etc. E conseguiu criar essas correlações, e como ali também aspectos de cultura estavam se formando, relação entre as pessoas, condições que geravam identidade entre as pessoas, e entre essas pessoas e o ambiente no qual elas praticavam uma atividade, que apesar de para muitos ser apenas recreativa, era uma atividade que os definia como pessoas. Então, isso é uma reflexão de como essas questões de cultura, mesmo dentro do mainstream, né, usando um termo, um anglicismo, né, dentro do mainstream da cultura ocidental, você ainda tem subculturas que criam um conjunto de valores de conexão com a natureza, né, e como esses valores se perpetuam ao longo do tempo, a ponto de você ter uma tradição de 300 anos aí do montanhismo ocidental. E ao mesmo tempo, a gente falando de cultura, como a cultura é diversa, que a gente pode falar do povo tradicional até um subgrupo da nossa cultura dominante, a gente pode falar também que nas instituições, nas organizações, a gente tem as culturas internas nas organizações. Também com seus valores, também com suas visões de mundo. Né? E nisso, eu vou trazer uma reflexão aqui de quando eu entrei na área ambiental. Eu sou, né, já com uns anos aí rodados, né? Então, estou vendo o Virgílio aqui. Ao mesmo tempo que eu fiz, esse ano completo 30 anos. Que é rodado e olha para Não! Né? Mas eu olhei o Virgílio porque eu lembrei da APA da Mantiqueira e lembrei que esse ano fazem 30 anos que eu fiz Serra Fina pela primeira vez. Queria até comemorar meu aniversário esse ano lá, mas não rolou. E na área ambiental, quando eu comecei a me interessar por isso, até antes de entrar formalmente na área ambiental, né, e o meu caminho para a área ambiental passou por essas vivências de natureza como montanhista, como visitante, né, eu percebi que tinha uma cultura dominante, um paradigma dominante
sobre como ver a visitação em áreas protegidas. E, assim, resumindo assim, ao máximo essa cultura dominante, eu trouxe algumas frases que a gente já deve ter ouvido e que, de certa forma, pontuam essa cultura dominante. Uma frase é: a visitação é a cereja do bolo. Ela deve vir por último no processo de implantação da unidade de conservação. Só depois dela estabelecida, todas as outras funções, todos os outros programas operacionais, ela totalmente equipada, com recursos, com pessoal, etc., aí eu posso pensar na visitação. Ela vem depois. Ela não é a prioridade. Em outros, né, outra frase que a gente já ouviu muito é que a visitação é um mal necessário. A gente tem que sacrificar algumas áreas dentro das nossas unidades de conservação para a visitação, porque aí a gente pode gerar recurso para proteger o resto. A gente, nessas áreas de sacrifício, a gente consegue sensibilizar a população, etc., para que ela entenda por que as outras são importantes, e as outras devem continuar, como a Kátia colocou, como não lugares. Como eram as montanhas lá na Idade Média, que você não podia nem olhar, era um não lugar também. E outra frase que eu já ouvi bem recentemente é que a gente precisa parar de estimular a demanda por visitação. Porque aí a gente vai ter que... Porque se a gente estimular a demanda acontece. Se a demanda acontece, a gente vai ser obrigado a tirar recursos de áreas prioritárias da gestão das unidades para poder atender a demanda de visitação. Ou que a visitação só tem sentido se der viabilidade econômica. Se não der, deixa a unidade lá como só para prover as outras funções, seus outros objetivos. Ou que a gente tem que controlar o impacto da visitação. Que a visitação, por exemplo, só pode ser permitida com condução obrigatória, porque aí a gente, para cada visitante, eu tenho um tutor que vai, né, tomar conta dele para que ele só faça o que pode, não apresente risco para a conservação. E eu diria também que, do ponto de vista metodológico, a metodologia que mais reflete essa visão da visitação é a metodologia de capacidade de carga. Do visitante, como algo que eu tenho que manejar, é uma metodologia que veio formalmente do manejo de pastagem, então o visitante é alguém que eu tenho que ir lá e manejar para não deixar fazer besteira, não deixar causar impacto. E o visitante que a gente via muito, eu lembro da diretriz da Política Nacional de Ecoturismo de 1994, já falava de ecoturismo e já falava do perfil do ecoturista. Que era alguém entre a faixa etária XYZ, né, com a classe social se concentrando na classe média, que pode investir recursos em lazer, em viagens, que são turistas experientes, que tem expectativa de fazer atividade de fugir do estresse. Isso que eu falei, eu estou falando, lendo o negócio que eu puxei agora, que eu consegui fazer hoje de manhã, de puxar uma definição formal do perfil do ecoturista. Então, por muito tempo eu vi isso como paradigma dominante para a gestão da visitação em áreas protegidas. Não estou falando que é um paradigma das instituições. É um paradigma do contexto de gestão de visitação em áreas protegidas no Brasil. Bom, a partir de um certo momento, a gente começou a ter contato com alguns paradigmas alternativos, né, que trabalhavam de uma forma um pouco diferente com essas mesmas questões, mas que trabalhavam de forma um pouco diferente. A gente começou a ter uma argumentação de que visitação era direito do cidadão. Porque estar na unidade de conservação era uma atividade que proporcionava bem-estar, proporcionava qualidade de vida e aproximava as pessoas da natureza. Ou seja, visitação não é um mal necessário para que eu possa conservar. Visitação é algo que é importante para as pessoas também, diretamente.
não indiretamente a partir de um benefício de serviços que a natureza está provendo a ele, mas a partir de que a experiência direta da visitação já traz um benefício objetivo e imediato para a pessoa. E uma visão também que trazia de que as pessoas buscavam experiências na sua relação com a natureza. E que as pessoas vivenciavam essas experiências na prática de atividades. Elas iam para a natureza para fazer alguma coisa. Elas não iam para lá para olhar a natureza dentro de um aquário de longe. Elas queriam fazer alguma coisa. Estar na natureza é algo ativo, algo que não é passivo. Nesse contexto, até a passividade, até a contemplação, a gente tem que ter uma forma de atividade. Né? Então, é uma diversidade de atividades. Né? E que a motivação para buscar essas experiências era diversa e dinâmica. Não era uma coisa simples de classificar, não era alguma coisa que eu definia um perfil e dizia, isso é só um tipo de pessoa que quer um tipo de experiência, né, que é para ser feita de uma forma nas áreas protegidas. Começa a se entender que a diversidade de motivações e de demanda do que as pessoas queriam fazer estava na base do processo de entender a visitação. E que, de certa forma, era o nosso dever, entendendo que a visitação é um direito, oferecer essa diversidade de oportunidades. E que, para gerenciar isso tudo, esse cenário complexo de diferentes demandas, diferentes ideias do que fazer, diferentes formas disso acontecer, estratégias de comando e controle iam ser inefetivas. A gente já está correndo atrás do ralo. E que estratégias onde eu buscasse sensibilização e educação e aproximação com os visitantes iam ser mais efetivas para gerenciar os impactos do que simplesmente tentar controlar o que estava acontecendo. E aí, do ponto de vista metodológico, a gente tendo contato com outras visões, e nisso eu acho que, desde a criação do ICMBio, a parceria com o Serviço Florestal Americano foi fundamental, né, da gente poder se aprofundar em outras visões e outras metodologias. Tem duas metodologias que eu acho que são a base técnica, metodológica desse paradigma alternativo para a gente. Né? Em outros lugares esse é o paradigma dominante. Para a gente eu ainda acredito que é um paradigma alternativo que está lado a lado com um paradigma dominante. Que é a metodologia do LAC, de limites aceitáveis de mudança, que é uma forma de gerenciar o impacto, entendendo que você não está gerenciando dados, está gerenciando pessoas que tomam decisões conscientes, e com base nisso, né, numa estratégia de monitoramento de indicadores e ações de gestão, você mantém os impactos dentro dos parâmetros que você planejou. E o ROVUC, que é Rol de Oportunidade de Visitação e Unidade de Conservação, que é uma consolidação no ICMBio. O Alan está aqui, que devia estar falando sobre isso, foi um dos responsáveis por essa consolidação, né, de uma metodologia que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, que é o Recreation Opportunity Spectrum, e que a gente conseguiu abrasileirar e ajustar para as nossas visões, né, num momento muito especial, onde a gente conseguiu casar muito bem essa proposta de gestão da visitação por meio do ROVUC, de avaliar esse espectro de oportunidades, né, de uma forma integrada com a revisão da metodologia de elaboração de plano de manejo. Então, está muito mais fácil hoje conversar e entender, né, como que a gente inclui
e diferencia da atividade de visitação de uma forma compatibilizada com o zoneamento das unidades, né? Como a Carla falou, né? Com o que é o selvagem, o que não é e tal. E para quem é, a gente entender isso. E entendendo isso, que vai ter demanda pela experiência do selvagem, pela experiência do wilderness. Então faz sentido eu ter um tipo de visitação que vai estar lá. E vai ter demanda por uma visitação onde eu vou ter uma relação mais urbana com a natureza, mais com uma barreira entre o visitante e a natureza, e que dentro desses dois extremos eu tenho uma diversidade de possibilidades possíveis de vivenciar a natureza. E aí, só voltando um pouquinho, o importante é isso, o importante é assumir essa diversidade, entender que os valores que vão levar a pessoa para a natureza, né, não cabe a nós ficar escolhendo qual que é o certo e qual que é o errado. Desde que a pessoa esteja lá, a gente tem que aceitar esse valor que levou essa motivação, aceitar essa diversidade, né, e promover a convivência. Né? Isso é uma coisa que também não acontece. Se você só tem um tipo só admite um tipo de perfil, um visitante de um tipo querendo as mesmas coisas, a chance de ter que gerenciar eventuais conflitos é mínima, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Mas quando você aceita a diversidade, a gente vai ter que começar a trabalhar a convivência e superar o conflito. E aí, do ponto do perfil do visitante, né? Quem é o visitante que a gente vê que se enquadra nesse paradigma, nessa alternativa de ver a visitação? Aí eu vou trazer a frase do professor Macu, da Universidade de Montana, né? Que ele escreveu um artigo sobre isso, quer dizer, não existe tal coisa como um visitante médio. There's no such a thing as a average visitor. E é isso, não tem como, essa lógica de pensar em perfil e trabalhar no perfil, a gente não consegue enquadrar a diversidade da realidade, de valores, etc., num tipo de pessoa única para fazer uma gestão única. A gente tem que abraçar a complexidade e lidar com a diversidade nas demandas de visitação em unidade de conservação. É isso. Obrigado.